Você tem a religião budista. Como funciona o budismo? Um budismo puro, ele nem sequer chega a ser uma... Algumas pessoas dizem que o budismo puro ele não é uma religião. Só que o que aconteceu ao longo da história, o budismo ele se misturou com outros conceitos, com outras religiões. Mas o budismo puro, no que ele consiste? O budismo puro ele consiste na ideia que existe a cobiça humana. Por exemplo, você cobiça uma casa nova, você cobiça um carro novo. E é esse desejo, a possibilidade de você não conseguir alcançar essa cobiça que te traz sofrimento. Ou você alcança aquilo que você quer, porém uma vez que você alcança, você se torna dependente, escravo daquilo. Você alcança o seu carro novo, sua casa nova, mas você não se contente. Você quer uma casa melhor, você quer um carro melhor, um carro novo. Você quer reformar, você está sempre dentro deste ciclo de cobiça. Então, para o budismo, o segredo para você não sofrer, para você não ter infelicidade, é você eliminar o desejo. Se você não deseja mais, se você não cobiça mais, logo você não sofre mais. Este é o pensamento budista. Então, para a gente evoluir, a gente tem que controlar os nossos desejos, os nossos instintos, a nossa cobiça. Essa é a filosofia budista. Já falei aqui da religião evangélica, religião católica, religião espírita, religião budista. Você tem a religião islâmica. A religião islâmica ela é baseada toda na revelação do profeta Maomé. Para o islâmico, Deus... Desculpa. Para o islâmico, Deus se revelou para o profeta Maomé, isto já posterior a Cristo, posterior aos apóstolos, e Maomé é o representante de Deus, profeta verdadeiro, que escreveu o Alcorão, que deixou o Alcorão, e o Alcorão é o livro de Deus que traz a mensagem de Deus. Maomé, ele foi um líder militar de sua época, que através da Jihad, Guerra Santa, conquistou vários territórios, várias regiões ali naquela região da Palestina, e ele estabeleceu o seu domínio e estabeleceu as suas crenças. Ele era um líder militar, é diferente de Cristo. Cristo é um líder espiritual. Maomé não, ele foi um líder militar. E o que ele dizia? Ele dizia que só existia um Deus. Como o judaísmo é uma religião monoteísta, como o cristianismo também é uma religião monoteísta. O Islã ele contrapõe as outras crenças de sua época, politeístas, e diz que só existe um Deus, Alá, que se revelou a um único profeta naquela época, né? O Islã ele aceita outros profetas, ele vê Cristo como um profeta, ele vê Jeremias, Ezequiel como profetas, Moisés. Porém, naquele momento ele se revelou a Maomé e deixou a sua revelação verdadeira, que é o Alcorão. Essa é a crença dos islâmicos. E o islâmico ele tem um conceito de salvação que mistura também fé com obras, você ser salvo através de boas obras, de boas atitudes. E o islâmico ele tem algumas crenças básicas, como por exemplo você ter que comparecer à mesquita pelo menos uma vez na sua vida, de você fazer várias orações ao dia, de você ler o Alcorão, lavar as mãos antes de ler o Alcorão. É toda uma disciplina religiosa. E tem divisões. Você tem os sunitas e os xiitas. Dentro do Islã, que são as duas principais divisões, as duas principais diferenças. No Islã, você tem essas duas divisões, essas duas principais distinções. Por que existe essa diferenciação no Islã entre sunitas e xiitas? Porque quando Maomé faleceu, você tem-se um conflito em quem seria o seu sucessor. Aí alguns foram por um caminho e outros foram por outro caminho. Tinha um familiar dele que sobreviveu, que arrogou-se para si, né, o direito de sucedê-lo, e tinha também ali, né, os seus alunos, seus discípulos. Então houve aquele conflito. Quem realmente é seguidor quem é realmente o sucessor de Maomé? E aí surgiu essa divisão
no Islã entre xiitas e sunitas. Este é o pensamento, esta é a visão da religião islâmica. E tem várias diferenças da religião islâmica. Por exemplo, na religião islâmica, você pode ter mais de uma mulher. No Islã, você pode ter mais de uma mulher. No Islã, a mulher ela não pode expor o seu corpo de forma alguma, de maneira alguma. Tem que estar o corpo todo coberto mesmo. E ela tem que ser submissa ao homem, entre outros conceitos. É uma religião, uma cultura. O Islã, ao longo do tempo, construiu filosofias, houveram filósofos, grandes filósofos islâmicos. O Islã ele é uma cultura também, ele é diferente do cristianismo, da cultura ocidental. Ele tem uma cultura própria, ele tem um pensamento próprio, que é um pensamento mais parecido com o pensamento clássico, com o pensamento antigo. Ele não é igual ao pensamento moderno ocidental. Ele tem uma visão própria, uma visão de mundo própria, e não é só uma religião, ele é uma cultura também. O Islã, ele tem toda uma cultura, toda uma legislação. Nos países islâmicos não existe diferença, essa separação entre Estado e religião. Isso é a coisa que de evangélico protestante que inventou, de batista. Lá no Oriente Médio, lá não existe isso. Nos países islâmicos, a lei é o próprio Alcorão. E quem não obedecer, recebe a devida punição. E no Islã, a punição ela pode ser, por exemplo, chibatadas ou até mesmo a morte. Lá tem pena de morte. No Brasil, você tem pena de morte apenas para militar em caso de guerra, por fuzilamento. Para civil não existe pena de morte. Agora, lá nos países do Oriente Médio, existe a pena de morte. O Islã tem essa diferenciação com relação à religião cristã, à cultura cristã. E tem ainda o judaísmo. O que é o judaísmo? O judaísmo, Jesus não veio e se apresentou como Senhor e Salvador. O judaísmo ortodoxo são aqueles que descendem, né, de Abraão, assim também como os islâmicos eles descendem de Abraão. E eles acreditam que Deus se revelou a Moisés através da Torá e da Taná. A Taná é o conjunto de profetas, é o Antigo Testamento do cristianismo. E deu a sua lei. Para você ser salvo, você tem que obedecer a lei mosaica, amar a lei de Deus, amar a Torá, amar a Taná, seguir os seus ritos, como por exemplo, ao 8º dia tem a circuncisão, que é a separação, né, do judeu para com relação às outras nações, que é tirado o prepúcio, né, da parte íntima do menino, se chama ao 8º dia, se chama circuncisão. Quando ele chega ali nos seus quando a menina ou o menino chega ali nos seus 12, 13 anos, tem que passar pelo ritual de iniciação, aprender a lei, demonstrar, né? Primeiro ele aprende a lei com os pais, e na sinagoga aos 12, 13 anos, que é diferente a idade para o homem e para a mulher, ele vai ali demonstrar este conhecimento, vai passar pelo ritual de iniciação dentro do judaísmo. E aí ele jura, ele tem que obedecer a Torá, ele tem que obedecer a Taná, ele tem que vivenciar esses princípios expressos na Torá. Na Taná tem alguns outros livros também judaicos, das tradições judaicas, como o Talmud, e ele tem que seguir aquelas tradições, vivenciar elas no seu dia a dia, para que ele possa alcançar a salvação através da obediência à lei de Deus, a obediência a Deus. Uma vez, de acordo com a visão judaica, uma vez que você obedece à lei de Deus, então você vai prosperar nos seus caminhos, você vai prosperar em todos os seus projetos, porque você tem a bênção de Deus sobre você, porque você é alguém fiel, obediente à lei de Deus. E você também tem que ajudar o seu próximo, o seu semelhante. No judaísmo já existe esse conceito. Quando você ajuda o seu próximo, ajuda o seu semelhante, depois vai surgir alguém para te ajudar também. Essa é a visão do judaísmo, essa é a visão dos judeus. Só que quando Cristo se revela 2000 anos atrás, parte deles acreditam em Jesus, mas parte não. Então eles seguem crendo nos sacrifícios, crendo nos ritos judaicos, na lei judaica. Esses são os judeus ortodoxos. Eles seguem a ortodoxia, a tradição antiga dos judeus, da lei de Moisés, da Torá, da Taná. Eles não têm o pensamento dos cristãos. E tem uma parte deles, já desde aquela época e hoje também é assim, que acredita que Jesus é o Salvador prometido, o Messias prometido, que Moisés já havia falado dele, que um dia haveria de surgir um Salvador para salvar, para libertar Israel. Só que eles têm um conceito de um Salvador
terrena, alguém que viria para libertar Israel dos outros povos e dar domínio para Israel sobre os outros povos, dar conquistas, dar honra. Este é o pensamento dos judeus, é um pensamento mais nessa parte terrena. Enquanto que os cristãos e os judeus messiânicos interpretam, judeus messiânicos é uma vertente do judaísmo, discute se é uma vertente legítima ou não. Tem judeu ortodoxo que torce o nariz e não aceita o judaísmo messiânico, uma vertente legítima. Mas eles se dizem judeus. E eles alegam que essas profecias se cumprem em Cristo. Eles têm uma visão também de um Salvador espiritual, assim como no cristianismo, de que Cristo ele era este Salvador prometido. E alguns judeus concordam, outros não. O judeu ortodoxo vai dizer que Jesus era apenas um profeta, que ele foi o mensageiro de Deus, é conhecido como profeta, um mensageiro, mas não reconhecem ele como divino, como Salvador de nossas almas. E a gente, para dialogar com o judeu, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o judeu ele leva a sua tradição muito a sério. E é muito diferente da cultura cristã ocidental, que é mais liberal. Para o judeu, a sua religião, até mesmo o nome de Deus eles não pronunciam. Eles não pronunciavam porque é algo que eles levam muito a sério, né? Eles levam muito a sério a sua religião, pelo menos no contexto atual. Eles têm muita reverência. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai dialogar com um judeu, se for ortodoxo, mais ainda, para que a gente não ofenda, né, a fé dele, e se a gente for falar de Cristo para ele, saber apresentar Cristo para ele de uma maneira sábia, de uma maneira que não vá ofender as tradições dele. É diferente você evangelizar um brasileiro e você evangelizar um judeu, porque o brasileiro ele não segue uma cultura tão forte, tão firme como o judeu segue. Então você não pode contradizer essa cultura, mas você tem que agregar. Cristo ele não pode tirar a cultura do judeu, mas ele tem que agregar, né? Fazer com que o judeu permaneça com a sua cultura, mas que ele aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Assim será muito mais fácil para que o judeu se converta, para que o judeu aceite Cristo como Senhor e como Salvador. E existem várias e várias outras religiões, mas que você fique aí, né, com um pouco de conhecimento sobre essas religiões nesta aula e que você entenda a diferença entre teologia e ciência da religião. Teologia é o estudo sobre Deus, ciências da religião é o estudo da religião como fenômeno social, seus impactos na sociedade. Teologia, a maioria de suas matérias não é ciência, mesmo assim ela é muito importante. Já a ciência da religião é uma ciência mesmo. É uma ciência que faz parte da teologia, mas também é estudada de maneira autônoma. É uma ciência, você vai estudar a partir da perspectiva científica todas as religiões. Espero aqui que você tenha gostado da aula, que você continue com a gente, acompanhe as outras duas aulas, faça as outras matérias, faça o curso básico, faça o curso médio, vamos aprender mais da palavra de Deus, para nós sermos pregadores, usados pelo Senhor, para Deus nos usar cada vez mais, nos dar sabedoria, nos dar capacidade, e nós fazermos a diferença neste mundo perdido. Esse mundo precisa de nós. Continue estudando, leia os textos, assista os vídeos, para que você possa aprender, para que você possa crescer cada vez mais. Um abraço para você e até a nossa próxima aula.